Galera, ah, hoje eu quero estar mostrando para vocês então a questão sobre ID e class no CSS, tá? Isso é uma das principais coisas que vocês precisam conhecer no HTML e CSS. E apesar dele funcionar de uma maneira, mesmo que você programe errado, ele funcione, vocês precisam tomar muito cuidado e programar da maneira correta, tá? Porque eu espero que vocês saiam dessa disciplina conseguindo fazer um site com uma boa ou ótima qualidade, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é iniciar um novo projeto. Então, só para a gente não perder o costume, vou colocar aqui o nome de ID Class, que vai ser o meu projeto. Aqui dentro, lembrando que a gente precisa de duas pastas. Então, uma é a pasta CSS, a outra é a pasta img. Se nós tivéssemos JavaScript, nós teríamos mais uma pasta chamada JS, tá? Como a gente não está utilizando essa pasta JavaScript, a gente vou remover daqui. E eu vou criar um documento de texto chamado index.html e eu removo o txt. Agora sim, só para a gente seguir a mesma estrutura, vou apertar com o botão direito aqui, abrir com o Code. Se você não tem essa funcionalidade de abrir com o Code, você vai ter que abrir o Visual Studio Code. Então, vou fazer aqui, ó, vou abrir com o Code. E se você não tem essa funcionalidade, você precisa vir aqui, ó, arquivo, tá? Menu File, Open Folder. Aí você vai na tua área de trabalho, seleciona o projeto, no meu caso aqui é o ID Class, tá? Seleciona e dá um selecionar pasta e ele vai abrir aqui para vocês corretamente também. Beleza? Então, configuração básica. Vou abrir o arquivo index.html, vou criar a estrutura básica, então HTML 2.5, vou alterar já o lang para ptbr. Aqui embaixo eu teria então um meta name description, o content, aí coloca uh, projeto sobre ID e classes. Aí tem o keywords também, tem o author, então vou já criar os três aqui. Um é o author, o outro é o keywords e o viewport. O viewport já está aqui em cima. Eu gosto de deixar dessa maneira aqui, ó, tá? Eu vou alterar essa ordem aqui. Eu gosto de deixar primeiro o autor, depois a descrição e as palavras-chave. As palavras-chave eu vou colocar aqui: HTML, CSS, ID, class, e assim tá bom. Aí o autor, logicamente, que é o nome de vocês. Maurício, blá blá blá, Ferreira. Ok. Feito isso, vou colocar essa barra aqui que eu acho que fica melhor, tá? E aqui o título que aparece na nossa aba, então vou colocar ID e Classes, tá? No HTML5 e CSS3, que são as versões que nós estamos utilizando. O que eu quero que vocês façam aqui agora, tá? Primeiro, ID e class eu posso dar para qualquer elemento, tá? Dentro do HTML. Logicamente que eles sempre são utilizados dentro do body especificamente e normalmente, tá? O próprio body, se você quiser, você pode adicionar um ID para ele. Então, ID body, vamos supor que esse aqui seja a nossa página inicial. Vou colocar aqui, ó, homepage, tá? Então, eu posso dar um ID para esse body, porque talvez eu tenha alguma configuração no meu body que vá se aplicar somente à minha página inicial. Então, eu estou dando uma identificação para esse body. E aí quando eu tiver um outro arquivo, eu vou dar um outro ID, eu vou ter um outro estilo para esse body, tá? Mas o que eu quero que vocês façam aqui agora é a prática sobre a ID class. Tá? Eu vou fazer um comentário aqui em HTML e eu quero que vocês anotem no caderno de vocês e nas anotações de vocês. ID é utilizado para somente um elemento. É como se fosse um CPF do elemento. Cada um só pode ter um. Ah, professor, mas eu fiz um negócio aqui com ID que funcionou em vários elementos. Sim, funciona. É por causa que o navegador considera que todo programador é burro. E aí ele sempre vai fazer essa cagada de adicionar um ID para mais de um elemento e esperando que funcione em todos. Então o navegador considera que todo programador é burro, tá? E aí por isso que funciona o ID. E não deveria ser assim. E aí classe, tá?
E aí eu vou colocar aqui, ó. Opa. Class é utilizado para vários elementos, quando esses elementos se comportam de maneira igual. Então, vamos supor assim, ó, que eu tenho vários botões no meu site e todos eles são azuis, todos eles têm bordas arredondadas, todos eles têm cor branca. Então, eu posso e devo criar uma classe de botão, tá? Então, eu posso criar uma classe chamada, por exemplo, BTN, que vai atender todos os botões do meu site. Agora, se eu tenho um bloco e esse bloco tem tamanho único e ele se comporta de uma maneira única, ele deve ser utilizado um ID. Então, ID são para elementos únicos, class para elementos, para vários elementos que se comportam da mesma maneira. Então, vamos supor aqui, ó, tá? Vou criar alguns parágrafos. Então, o primeiro parágrafo aqui vou gerar um loading. Deixa eu habilitar a opção para ficar na mesma linha. View to grow aqui. Então, temos o parágrafo, tá? O meu primeiro parágrafo. E vamos supor que eu quero que ele fique alinhado à direita. Então, há duas maneiras de eu fazer aqui. Como que, por enquanto, ele é meu único parágrafo, se ele é meu único parágrafo, faz sentido eu colocar um ID, porque ele é único. Então, eu vou colocar um, por exemplo, align tracinho right. Eu quero que ele fique à direita. Logicamente que isso aqui não é estilo, tá? Eu só estou identificando ele. Então eu estou dando um nome para ele, um CPF, e aí eu vou poder selecionar esse parágrafo quando eu bem entender. Aonde? Lá no CSS. Lembrando, o CSS eu ainda não criei, então vou vir no CSS, vou criar o meu style.css e dentro desse arquivo style.css eu posso selecionar aquele meu parágrafo. Como que eu seleciono o parágrafo? Então, meu parágrafo com ID, o ID é feito com o símbolo hashtag. Então, meu parágrafo com um ID chamado AlignRight vai receber o estilo TextAlign Right, ok? Dessa maneira aqui. Então, P hashtag AlignRight dessa maneira. Logicamente que se eu vier aqui ó, e eu executar esse meu projeto, então vou vir aqui, cadê? ID class, vou executar. Ó, ele está para a esquerda, ele não alinhou à direita aqui do meu navegador. Opa, abriu na aba errada, aqui. Agora sim, só deixa eu confirmar que vocês estão vendo isso. Beleza. Então, ó, vocês não... o parágrafo aqui ó, não está alinhado à direita do navegador. Por quê? Porque, como muitos alunos, eu esqueci de fazer a importação do meu CSS. Então, eu tenho que vir aqui e digitar então a tag link dentro da tag head. Né? Então, link rel style sheet. Tem gente colocando só com E ou escrevendo errado e está dando errado isso aqui. O href apontando para o CSS, style.css e eu faço o fechamento. Agora vamos analisar, ver se deu certo. Então, estou aqui, botão direito, ele veio para a direita. Então ele funcionou corretamente. Agora vamos supor que, vou copiar isso aqui, ó, e eu vou ter 3 parágrafos. A partir do momento que eu tenho 3 parágrafos e os 3 estão alinhando à direita, eles não são mais únicos, tá? Então se eu vier aqui ó, e eu dar um F5, eles funcionam, mas conceitualmente está errado. Tá? Que nem eu falei, o navegador considera que o programador é burro. Então, se isso aqui, ó, eu estou querendo que 3 parágrafos sejam alinhados à direita, eu já estou categorizando eles. Então, eu posso vir aqui e simplesmente adicionar class ao invés de ID. Ó, class. Agora sim, eu estou categorizando. Estou dizendo que esse parágrafo pertence à categoria Align Right. E aí, quem pertence à categoria Align Right vai ficar alinhado à direita. O que, que muda de ID para class? Muda que dentro do style, eu vou colocar um comentário aqui e anotem aí também, ó. Hashtag é para ID e ponto é para class.
ok? Então, o que aconteceu aqui, ó? Esse hashtag aqui não é mais, porque ele deixou de ser ID, ó. Não é mais ID aqui, correto? Então, eu quero que vocês venham aqui e mudem para ponto. Então, agora sim, todos os parágrafos que tiverem a classe AlignWrite receberão o text AlignWrite. Agora sim, se eu vier aqui, vai continuar funcionando perfeitamente também. Beleza? Então, essa é a diferença de ID e class. Beleza? Só que tem mais uma diferença muito sutil e muito grande. Olha, isso aqui é muito massa. Ó. Eu posso criar um parágrafo. Esse parágrafo eu posso dar um ID, por exemplo, de vermelho. Beleza. E aqui dentro eu vou criar um loading Y para ele. Tá? ID vermelho. Qual que é a diferença principal e mais interessante entre o ID vermelho? ID vermelho, desculpa, não. Entre ID e class. O ID eu só posso ter um único, ou seja, o CPF é único. A classe, categoria, não. Por exemplo, eu, Maurício, eu tô, vamos supor, em categorias, né? Eu tô na categoria de professor, eu tô numa categoria de jogador de basquete, estou numa categoria de programador, estou numa categoria, sei lá, de motorista. Eu posso ser várias coisas, tá? Enquanto o meu CPF é único. Eu não posso mudar meu CPF, não posso ter vários CPF. Então, essa é a ideia aqui. Eu tenho um único ID, mas se eu quiser, eu posso, em algum outro parágrafo, ter várias classes. Então, por exemplo, assim, ó, essa classe AlignWrite, eu posso deixar ela dessa maneira e eu ainda posso colocar aqui, ó, text blue, por exemplo. Percebam, eu separei a classe por espaço, ó. Eu vou colocar mais um aqui, vou dar um espaço aqui e vou dizer que, sei lá, uh, texto maiúsculo. Dessa maneira aqui, ó, tá? Ou seja, esse parágrafo eu consegui adicionar a ele três informações, ou seja, três classes. Ele pertence a três categorias. E agora eu vou lá no meu CSS e eu posso criar essas categorias. Então, a primeira aqui, ó, tá LineWrite, eu já tenho o text blue. Eu vou fazer agora aqui, ó. Então, quando eu tiver um parágrafo com a classe chamada text blue, eu vou querer mudar a cor do texto para blue. Beleza? Agora, eu tenho um outro parágrafo e esse outro parágrafo ele tem um texto maiúsculo. Então eu vou vir aqui P texto maiúsculo e eu vou colocar aqui então que um negócio chamado text transform uppercase. Isso aqui transforma tudo o texto em maiúsculo, ok? Então, basicamente é isso. E aí eu consigo agora atualizar e vocês conseguem ver, ó, esse parágrafo aqui, ó, que eu tenho as três classes, primeiro, ele está alinhado à direita, ele está azul e ele está todo maiúsculo. Ou seja, essa é a grande diferença entre o ID e a classe. Eu consigo adicionar mais de uma classe para o mesmo elemento. Beleza? Isso aqui é muito útil, tá? Normalmente no site que vocês forem fazer, vocês acabam concentrando isso aqui. Então, se eu quero que um texto seja azul, maiúsculo e etc., eu posso dar uma classe, um ID para ele específico e eu coloco essas três propriedades juntas, tá? Isso da forma que eu criei aqui, eu estou separando algumas propriedades para tentar deixar mais dinâmico o site. Esse ID vermelho eu não criei ainda, mas eu posso vir aqui e dizer assim, ó, todo parágrafo que tiver o ID vermelho vai ter a cor red. Agora sim, então o primeiro parágrafo está vermelho. Aqui eu vou só colocar um nível um pouquinho mais complexo na cabeça de vocês. Um elemento, ele pode ter tanto ID quanto classe. Então, por exemplo, eu posso vir nesse ID vermelho e adicionar uma classe aqui também. Dizer que ele também faz parte da categoria da classe AlignWrite. Então, agora, ó, ele é vermelho, mas ele também é alinhado à direita. Eu posso vir aqui e dizer que ele também faz parte do texto maiúsculo. E aí ele também vira texto maiúsculo e continua com o vermelho dele, tá? Cada um desse aqui, ele está colocando um estilo. Eu posso colocar mais coisas se eu quiser.
Mas agora aqui tem um porém. O que, que acontece se eu colocar um text blue aqui agora? Ele vai ficar vermelho ou vai ficar azul? O que, que vai acontecer? Qual que vai ser respeitado? Qual que é mais importante? É mais importante o vermelho, o ID ou a classe? Vamos dar uma olhada? Vou dar um F5 aqui, ficou vermelho. Ou seja, em questões hierárquicas, o ID é o mais fodão, depois vem a classe e depois vem a tag. Vou anotar aqui para vocês, ó. Hierarquia dos seletores, ok? Primeiro, são os IDs, vulgo hashtag. Segundo, são as classes, vulgo ponto. Terceiro, são as tags. Isso aqui é questão de prova. Tá? Quais tags? Ah, por exemplo, todo parágrafo eu quero que inicie com a letra maiúscula, por exemplo. Deixa eu ver, deixa eu lembrar. É text transform capitalize. Esse capitalize aqui, na verdade, ele vai capitalizar, vai colocar todas as palavras com a primeira letra maiúscula, tá? Então, por exemplo, agora, ó, esse aqui de baixo, tá? Todos os parágrafos ficaram com todos os parágrafos, não, todas as palavras ficaram com a primeira letra maiúscula. Como aqui em cima tem um outro text transform, não foi aplicado aqui, tá? Ou seja, em questões hierárquicas, tá? A classe do maiúsculo é mais importante que a tag. Então, o seletor de tag é menos importante que essa classe, que é menos importante que o ID. Então, quando aconteceu o conflito do text transform da tag com o text transform da classe, significa que vai ser respeitado essa ordem. Ou seja, a classe é mais importante que a tag. Então, o text transform da classe vai ser utilizado ao invés da classe, ao invés da tag, tá? Então, olhando o nosso código aqui, ó, o primeiro parágrafo utiliza o texto maiúsculo como classe, o segundo texto maiúsculo como classe e os de baixo aqui são tags normais, ou seja, esses dois de baixo receberão o seletor da tag. Uma forma visual de você ver esses conflitos é você inspecionar os elementos, tá? E aí você vai ver que vai abrir essa janelinha, ou às vezes pode estar embutida embaixo, tá? Pode estar assim, ou pode estar na lateral, dessa maneira aqui. Não sei como é que vai estar o de vocês, mas vocês vão abrir o body e aí vocês vão clicar em cima aqui, ó. Por exemplo, cliquei em cima do vermelho, tá? Quando você clicar aqui em cima do vermelho, aqui embaixo tá pequenininho, mas eu vou subir para vocês verem. Peraí que aqui. Então olha só, cliquei em cima do vermelho. Ele está dizendo que está ficando vermelho por causa do seletor ID vermelho, então PID vermelho. Ele está ficando maiúsculo por conta do seletor P.texto maiúsculo. Ele não conseguiu colocar a cor azul porque deu conflito, então o P text blue foi riscado, foi sobrescrito, então por isso que ele ficou com esse taxado, porque o ID vermelho é mais importante que a classe. E aqui embaixo nós temos o p-align right, está sendo aplicado, e aqui embaixo a tag p está tentando colocar o text transform capitalize. Só que o capitalize não foi aplicado por conta que o text transform do maiúsculo, que é uma classe, o texto maiúsculo é uma classe, é mais importante que a própria tag por si só. Ok? Então, essa questão de hierarquia precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. Tranquilo? Eu vou passar aqui um documento com com diversos requisições, ou seja, eu vou escrever como que eu quero que vocês façam. Eu vou fazer mais ou menos assim, ó, tá? Vou deixar já mastigado aqui para vocês fazerem a atividade. Crie um parágrafo com a classe ou com as classes
P1 btn floatWrite, por exemplo. O que vocês vão ter que fazer? Lendo isso aqui, ó, crie um parágrafo com as classes P1, btn e floatWrite. Eu quero as 3 classes no mesmo parágrafo. Então você vai vir aqui no teu HTML, você vai criar um novo parágrafo, de preferência com texto, tá? Dessa maneira aqui. E aqui dentro da abertura da tag P, você vai então dar um espaço e vai adicionar. Opa, o professor pediu para criar um parágrafo com a classe P1, btn e floatWrite. Então você vai adicionar class P1 espaço, não tem vírgula, btn espaço floatWrite. Adicionei as 3 classes aqui. Ah, professor, mas eu preciso adicionar lá no CSS? Sim. O que eu quero que você crie aqui? Eu quero que você crie somente o seletor, não precisa colocar nada dentro. Então, por exemplo, para você selecionar esse parágrafo aqui, você vai criar um para cada um. Tem 2 maneiras, na verdade, tá? Então você pode criar o parágrafo que tiver a classe P1, vai ficar assim. O parágrafo que tiver a classe btn e o parágrafo que tiver a classe floatWrite. Dessa maneira, tá? Então, se tiver escrito aquilo, eu quero que vocês façam isso aqui. Porém, nós temos uma opção de selecionar somente, por exemplo, assim, ó. Deixa eu analisar aqui. Por exemplo, eu quero selecionar. Deixa eu dar um Ctrl C nisso aqui. E esse aqui vamos chamar que seja o P2, tá? Vamos supor que eu quero selecionar somente esse parágrafo aqui, sem adicionar ID. Tá? Eu posso fazer isso dessa maneira aqui. Ó. Espero que não fique confuso para vocês. Tá? Eu posso dizer que eu quero somente o parágrafo que tem uma classe chamada P1, uma classe chamada btn e uma classe chamada floatWrite. Tudo junto. Isso aqui significa que eu estou dizendo que eu quero o parágrafo que tenha essas 3 classes. Se não tiver essas 3 classes, o que tiver aqui dentro não vai ser aplicado. Então eu consigo fazer um filtro somente por classes, tá? Deixando tudo junto. Beleza? Se tiverem dúvidas, me avise. Basicamente é isso. Então eu vou passar uma lista de exercícios que eu quero que vocês criem parágrafos, imagens com ID, enfim, várias coisas. Eu vou passar o documento para vocês e vocês façam todo ele. Não vale nota, não vale nada. A princípio eu quero que vocês, todo mundo faça para praticar a utilização de ID Class. Se você tiver com um tempinho, um pouquinho, aproveita e coloca estilos CSS. Quais estilos? Alinhamento, cor, background, sombra. Então nós temos aqui, ó, quando for texto, você pode adicionar um text shadow, tá? E aí você vai colocar aqui a cor que você quer, o quanto de distanciamento você quer. Então eu posso colocar, deixa eu colocar no P1 aqui que é melhor, tá? Então eu posso colocar aqui um text shadow e aí eu vou colocar que eu quero uma cor, por exemplo, preta ou cinza. Vamos colocar um cinza aqui, uma cor intermediária 666. E que ele tenha, eu só não lembro se a cor, se os pixels vêm na frente, eu acho. Eu vou colocar 5px, 5px e a cor no final. Vamos ver como é que fica. Então todo P1 vai ter uma sombra. Vamos ver como é que vai ficar. Então aqui, ó, o P1 está com uma sombra. Só que ficou muito grande essa sombra. Então eu vou colocar 2 pixels. E aqui eu vou colocar mais claro esse cinza para não ficar tanto. Ele mudou. Eu não gosto quando usa RGB. Então eu vou colocar mais perto do F. Vamos colocar um AAA. Ali, ó. Então eu coloquei uma sombra, tá? Então, dessa maneira eu consigo colocar sombra, mudar a cor, colocar a sombra do texto uma cor diferente, beleza? Então, busquem qualquer estilo e vão brincando aqui com essas opções, beleza? Eu vou deixar a atividade no Classroom junto com esse vídeo, tá? Abraço!